Hoje eu vou mostrar para vocês a construção de um meliponário para abelhas subterrâneas. Primeiro a gente conseguiu várias pedras, umas pedras bem grandes para a gente construir um alicerce, fazer uns muros de pedra, para a gente colocar terra, um cascalho, para a gente fazer a criação dessas abelhas que só vivem debaixo da terra. Essas abelhas subterrâneas, elas precisam ficar debaixo do solo por causa da pouca variação de temperatura e por causa da umidade. Então a gente optou por construir esse meliponário usando as pedras, umas pedras bem grandes mesmo, que a gente conseguiu na pedreira lá próximo ao meliponário mesmo. E com a ajuda do trator, é claro, a gente precisou de força bruta, né, para colocar as pedras no lugar. Então a gente alinhou essas pedras, fez o esquadrejamento delas e construiu um muro e nivelou essas pedras. Aí a gente calçou todas as pedras para não ter vazamento da terra, nem entrar formiga, que às vezes criam ninhos de formiga nas rachaduras da pedra, e isso acaba depois prejudicando a nossa criação de abelhas subterrâneas. E a gente pretende criar várias espécies nesse meliponário, né? Então, para isso, a gente precisava de um espaço novo, um espaço só para esse tipo de abelha. A gente já fez alguns testes de criando essas abelhas em filtros de barro, por exemplo. Algumas vão bem, outras não vão muito bem. Então a gente optou por escolher uma área que a gente pudesse cobrir para não cair a chuva, porque a água da chuva penetra no solo e em algumas determinadas épocas do ano, na época das águas, o solo fica muito úmido e acaba entrando água dentro desses vasos de cerâmica, mesmo que a gente mantenha eles enterrados. Então a gente preferiu criar um meliponário que ficasse ao abrigo da chuva e também do sol, é claro, porque a luz direta, o calor direto em cima dos vasos de cerâmica também podem ser prejudiciais à criação dessas abelhas. Depois a gente fez o rejunte das pedras com cimento e ainda fez um acabamento depois. A gente fez em 2 etapas. Primeiro, só essa massa que a gente colocou, essa massa de cimento, nas frestas aí, nas emendas das pedras. E depois, no segundo momento, uma semana depois, a gente fez o acabamento. Esse meliponário a gente levou mais ou menos uma semana para construir ele. Aqui vocês já estão vendo, já terminou de colocar as pedras e já colocou a terra, que é um cascalho, uma terra bem arenosa para facilitar a drenagem de água, caso as chuvas laterais caiam dentro do meliponário. E já está começando a construção, usando as madeiras. A gente usou madeira de eucalipto. Aqui já está com o engradamento, né? O início do engradamento. Coloquei as colunas. Essas colunas têm uma furação no centro delas e um vergalhão que está dentro da madeira e também está dentro da pedra. A gente fez um furo na pedra para poder encaixar essas colunas, porque a gente imaginou também que os ventos poderiam arrancar essa estrutura. É uma região que venta bastante, então em algumas épocas do ano a gente poderia perder a estrutura toda. Então a gente fez essa furação na pedra, colocou esse vergalhão para prender as colunas, o engradamento. Travou bem esse engradamento, a gente travou bem os caibros e as peças, e depois mais para frente vocês vão ver que a gente conseguiu colocar uns parafusos para-bolt com cabo de aço parafusado diretamente na pedra para poder reforçar. Aqui já colocamos as madeiras, né? E já vai começar a colocar as telhas. A gente optou por umas telhas mais leves, umas telhas de plástico, de PVC, que ficou mais fácil de construir. Aqui já estou colocando um pouquinho das telhas. Essa colocação das telhas a gente levou um dia. A colocação das pedras para a gente fazer os muros a gente levou 2 dias. Eu e mais 2 ajudantes só para colocar as pedras. Depois ficou eu e mais um ajudante. E a gente em torno de uma semana para deixar o meliponário com a terra, o alicerce, o engradamento e o telhadinho. Aqui a gente já colocou o telhado e aqui já recebeu as primeiras colmeias. Aí aqui já tem algumas espécies de uruçu do chão, tem umas jataí do chão também, ó, que vocês estão vendo na imagem agora. Então esse aqui já foi as primeiras abelhas, as primeiras moradoras do meliponário. Elas estavam enterradas
em outro meliponário, que é um meliponário que a gente deixa no meio da mata. Aqui a gente já cercou por causa dos cachorros e outros animais que poderiam entrar e cavucar a terra aqui, poderiam arrancar as colônias, né? E fez essa cerquinha com 3 réguas. E aqui eu acho que já está mostrando o cabo de aço que eu falei para vocês. Já coloquei um degrau aqui também para a gente subir. Pretendo fazer uma porteirinha, uma entrada, ó, o cabo de aço que eu falei com vocês, que é para segurar para o vento não arrancar o engradamento. Aqui também já está com acabamento entre as pedras, já colocou cimento, né? Então já rejuntou, ficou um rejunte melhor. No início da pintura a gente optou por pintar as colunas e o beiral aqui de azul. E depois a gente fez a pintura também das réguas na cor verde. Aqui fazendo a pintura do engradamento. Isso vai proteger da chuva, do sol, das intempéries, né? Então conserva por mais tempo o nosso meliponário. E é claro, o meliponário fica mais bonito sempre que a gente deixa ele pintado, né? Então a escolha de cores também é importante para a beleza do meliponário. Aqui tem alguns vasos de cerâmica também e a gente pretende ornamentar um pouquinho melhor. E aqui já uma visão dele pintado, com o beiral pintado, o engradamento aqui, as colunas e já a colocação aqui, como eu falei para vocês, do degrau. E é onde a gente pretende fazer uma entradinha, uma portinha, uma porteirinha. Eu acho que vai ficar bem legal. E vai receber mais colmeias também, né? Nosso meliponário tem várias outras colmeias para a gente colocar. Aqui já tem uma outra visão, já com a cerca em volta do meliponário, que aí antes o meliponário, a cerca era acima dele, e a gente aumentou um pouquinho o meliponário para poder construir. Era a área que a gente tinha disponível, né? E mudou a cerca para o lado de baixo. E aqui já secou o rejunte, dá para você ver que as pedras são secas, são pedras bem grandes mesmo, que deu muito trabalho para colocar, muito pesadas, e mesmo com o trator foi bem difícil colocar essas pedras aí. Precisou de bastante agilidade com elas aqui e calcular e elevar essas pedras, né, para colocar e alinhar elas. Aqui a gente já está fazendo a pintura das réguas, né, pintando de verde. E já tem bastante abelha aqui. Já tenho eu acho que já tem 7 ou 8 colmeias de abelha sem ferrão. E o cimento aqui, ó, já secou. Aqui vocês podem ver o cabo de aço, ó, tá preso no cimento, no concreto e parafusado com parabolt, tanto na pedra quanto na coluna de madeira. Terminando de fazer a pintura. E depois eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo que é as novas colmeias que a gente encomendou. São colmeias de cerâmica, são bem diferentes mesmo, são exclusivas para o meliponário Meu Mágico e a gente vai fazer a instalação delas no próximo vídeo. Aqui a gente já com o meliponário pintado, praticamente acabado, né? Ficou bem bonito, o azul com o verde. E o meliponário agora é só fazer a ornamentação e colocar mais colmeias nele. Eu gostaria de pedir vocês para seguir o meliponário Mel Mágico, curtir os nossos vídeos e comentar os nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram. E em breve a gente posta mais vídeos. Grande abraço!